Questão 135, segundo dia do Enem, 2021, prova rosa, tá? Ela diz assim: é possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. Aí está a montagem, as pilhas, o cronômetro, o voltímetro, legal. Aí ele diz assim lá embaixo: utilizando a representação de projetos elétricos, o circuito equivale a esse sistema é. Aí ele deu aí os circuitos que a gente tem que olhar para ver qual que equivale ao sistema montado aí dessa pilha que tem aí. Beleza? Olha só, meus queridos, olhando para a figura, nós temos aí duas pilhas de Daniel, que a gente viu, inclusive eu fiz um videozinho, né? Para vocês lá, acho que tinha 4, 5 minutos o vídeo, e no final uma atividade, enfim. E aí nós temos duas pilhas de Daniel. E aí a gente tem o polo positivo, o polo negativo, e da pulsira da gente tem lá, onde ocorre a oxidação, é negativo, onde ocorre a redução, é positivo. E aí a gente tem que o zinco é o polo negativo, e o cátodo é o polo positivo. Ou seja, aqui, ó, o cobre é o polo positivo, né, que é o cátodo, tem maior potencial de redução, e o zinco é o polo negativo. Então tem o cátodo, polo positivo, o zinco, polo negativo, o cátodo, de novo, polo positivo, e o zinco, o polo negativo. Beleza? Então aí eu defini aí que eu tenho duas pilhas e os polos positivos e negativos dela. Beleza? E agora, meus queridos, o que eu tenho que observar aí? Eu tenho que observar como que está esse voltímetro e como está esse cronômetro, né? Olha só, eu tenho saindo do eletrodo de cobre um fio que passa o voltímetro, vai até o voltímetro, e do voltímetro ele vai para o eletrodo de zinco. E desse mesmo eletrodo de cobre sai um fio que vai para o cronômetro, e do cronômetro vai para o eletrodo de zinco. Ou seja, nós temos a ligação do voltímetro e do cronômetro estão independentes nos seus respectivos eletrodos aí que eles estão ligados, né? Então, se eu olhar o item A, olha o que eu tenho lá, ó. Eu tenho o cronômetro e o voltímetro ligado no mesmo fio, e não é isso, então não pode ser o item A. Olha o item B, aí eu tenho o cronômetro, né, aqui, ó, e em fio independente o voltímetro, então pode ser a B. Olha o item C, a mesma coisa, né, eu tenho um cronômetro que vai lá no fio e o voltímetro que está lá em outro fiozinho, então pode sair do mesmo que? Do mesmo eletrodo, aqui, ó, sai do mesmo eletrodo. E chega aqui, ó, depois eles passam e voltam para o mesmo eletrodo, tá aqui, ó, ele sai do mesmo eletrodo, só que tem os fios independentes e volta para o eletrodo. Então esse aqui é o item C, pode ser. Vamos olhar o item D. Não, não pode ser o item D. Olha quantos cronômetros eu tenho aqui, né? E tem uma pilha só, então não pode ser o item D. Olha o item E, também não pode. Além de ter uma, duas, três, quatro pilhas, eu tenho o quê? Eles estão ligados, o cronômetro e o voltímetro estão ligados no mesmo fio, né? Então não pode ser esse item aqui. Então só fica entre a B e a C. Tudo bem? Bom, continuando aí. Agora vamos ver o seguinte, meus queridos. A pilha está assim. Ela vai o cobre, que é positivo, olha aqui, ó. Cobre positivo. E você tem quem? O zinco negativo. O zinco negativo. Aí você tem o cobre positivo. Aqui, ó. E o zinco negativo. Quando você olha aqui, ó, você tem o cobre, que é positivo, e o zinco, que é negativo. Aí você tem que ter o cobre de novo positivo. Só que você tem quem? O zinco negativo e o cobre positivo. Então só pode ser a alternativa, né, que corresponde certinho às cargas aqui, ó, só pode ser a alternativa. Não pode ser a C, só pode ser a alternativa B de bola, tá bom? Tudo bem?